TJ Entrevista de volta. Hoje estamos com a doutora Amabile Pandori, que é especialista em medicina interna e geriatra. E nós estávamos falando já da geriatria, da sua escolha, né, no primeiro bloco. Com quantos anos uma pessoa deve fazer a primeira consulta num geriatra? Ou não, é só quando de repente acontecer algum problema, aí eu me direciono? Não. Porque é com 60 anos, quando eu passo por essa fase? Teoricamente, a geriatria é a especialidade a partir dos 60 anos. Mas, na verdade, eu acho que, mudando um pouquinho esse conceito, a gente inicia o processo de envelhecimento a partir dos 40 anos, né? Ou seja, 20 anos antes nós já temos que ficar atentos. Para quê? Para justamente você tentar evitar o máximo possível das complicações do envelhecimento. Então, a gente consegue fazer uma estratificação, ver o seu risco, ver aquilo que a gente pode dar uma controlada, uma segurada, e para você chegar aos 60 anos, pelo menos acompanhado. Tentar evitar o máximo possível das complicações, das doenças pré-existentes que você possa ter, né, da carga genética que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue suavizar, né, o que você tem de envelhecimento e de complicações, independentes do que for, né. O que é envelhecer bem? Primeiro é assumir que você envelhece. Eu acho que hoje a coisa mais importante que eu vejo é as pessoas entenderem que envelhecer é normal. Porque hoje a mídia, né, tem um apelo muito grande, a gente vê muito isso, do jovem, de ficar jovem e essa coisa da estética da juventude, né? E envelhecer é bonito. Envelhecer é bonito. Você só precisa envelhecer bem. E assumir que você está envelhecendo e que existe beleza em qualquer fase da tua vida. Porque se a gente for pensar analiticamente falando, filosoficamente falando, né, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. Ninguém fica um dia mais jovem, a gente fica um dia mais velho. Trabalhar então a autoestima é realmente muito importante, tanto a conscientização do envelhecimento como manter a autoestima. A autoestima, lógico, né? Em todas as fases você tem a sua beleza, entendeu? É lindo, né? Você ver uma pessoa idosa e as histórias que ela tem. É muito bonito, eles contam coisas, né? De vida para você, entendeu? Cada paciente meu, eu aprendo com eles. É mesmo? Cada consulta eu tenho um aprendizado. A senhora me fez lembrar de uma frase que às vezes as pessoas costumam dizer, que é quando a pessoa se torna mais velha, se torna idosa, ela volta a ser criança. Precisa de mais carinho, de atenção, de cuidados. A senhora concorda com isso? Eu acho até porque a gente tem essa dificuldade em aceitar o envelhecimento. Então, o idoso, ele se torna carente, porque isso é carência, né? Porque ele não consegue se sentir amado. Ele não consegue se sentir dentro de um contexto na vida das pessoas. Por quê? Porque todo mundo tem medo de envelhecer. Então, a hora que você se defronta com alguém dentro da tua família, da sua proximidade, que está criando uma dependência, criando uma barreira, você acaba indo para os dois polos, né? Tem aquela que super protege e tem aquela que dá uma afastada, né? Ao invés de você tentar integrar esse idoso, mas é difícil, não é fácil, porque eles acabam tendo os seus costumes, as suas manias, né? A personalidade do idoso, ele acaba exacerbando, parece que ele libera, né, aquele freio emocional e social que a gente tem,
é como se ele chegasse e falasse, não, eu não preciso mais disso, né? Porque eu tenho direito, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Então eu tenho direito de falar, de pensar. E existem aqueles idosos que são mais manipuladores, entendeu? A senhora falou em direito. O que a senhora pensa a respeito das políticas públicas brasileiras para o idoso, para a melhor idade? Falta muito, né? A gente não tem uma estrutura condizente, social, para o envelhecimento que a gente está enfrentando, né? Por incrível que pareça, a gente percebe nas classes mais baixas uma situação um pouco melhor de integração social. O idoso, ele é muito de uma classe econômica um pouco mais baixa, ele tem hoje uma estrutura, né? Porque existem esses centros da terceira idade, nas prefeituras, até no estado. Então, ele até tem, mas falta muita coisa ainda, né? Porque, na verdade, não adianta você só colocar esse idoso para ir lá 3 vezes por semana, Socializar com essa pessoa, né? Se ele não tem outras estruturas para ele se recuperar, né? Em termos saúde pública, em termos hospitalares, né? Porque o idoso é caro. O idoso é caro. Aliás, o último censo revelou que a população de idosos cresceu significativamente aqui no país. Nós estamos tendo uma inversão da pirâmide de crescimento, Exatamente. né? Antigamente a gente tinha pirâmide de base larga, hoje a gente está tendo a pirâmide de ápice largo, né? Porque tem muito mais idoso do que criança. Então nós estamos tendo uma modificação e a gente não tem o mesmo investimento que tem a nível social, que tem para criança, que tem escola, que tem creche, que tem não sei o quê, que tem para o idoso. Você teria que ter centros e esses centros terem subcentros. Por incrível que pareça, é muito mais difícil você arranjar um local para um idoso de classe média e classe alta, do que assim, que seja comunitário, que tenha uma estrutura de organização e pública, né? Porque um idoso que tem uma situação financeira um pouco melhor, ele não pode ter uma saúde pública, né? Do que um idoso numa situação financeira um pouco mais baixa. Agora, com relação a essa estimativa, já que a gente está falando disso, né, que tem muitos idosos, a população de idosos cresceu no Brasil, a estimativa é que em 50 anos, 1/4 da população brasileira seja de idosos. Como que a senhora avalia essa estimativa? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para agora, né? Começar a repensar. E assim, a gente tem que repensar o nosso envelhecimento. Foi até interessante, eu não vou lembrar o nome do jornalista que fez um estudo. Ele publicou numa revista de circulação, não vou lembrar o nome agora, porque faz 1 ou 2 anos, em que ele disse o seguinte, que nós, né, ao redor dos 45, 50 anos, temos que nos preocupar muito com o nosso envelhecimento, porque nós estamos amassados em 2 fatias. Então, nós temos a responsabilidade do idoso, né, que são os nossos pais, e temos a responsabilidade dos nossos filhos. Nós não teremos os nossos filhos cuidando da gente como nós cuidamos dos nossos pais. Então, que a gente vai ter que se prover por nós mesmos. Porque os nossos filhos, né, eles têm um mundo muito mais difícil, muito mais duro para conseguir os seus objetivos. E eu vejo isso que é uma verdade. Eu tenho 2 filhos jovens, um de 24 e outro de 21, e que ainda são dependentes, né? Eu com 24 anos já
estava formada, casada, não estou criticando, não é nada disso, mas eu tenho certeza que eles não vão conseguir dar, porque eles vão ter a preocupação deles, né? Porque esta é a característica do mundo, e não vão poder cuidar de mim como hoje eu tive condição e cuidei do meu pai, ajudo a cuidar da minha mãe, a minha mãe mora com a minha irmã, que a gente tem essa obrigação, né? Então é muito importante a gente pensar o que a gente vai fazer do envelhecimento, né? Da aposentadoria, entendeu? E não é só uma questão financeira, não, né? Porque às vezes eu atendo aqui, né, há todo esse tempo, então eu acompanho muito os meus pacientes, né? Então eu sempre disse isso para eles, principalmente para os homens que são executivos, né? Olha, vocês têm uma vida profissional que toma todo o tempo de vocês e vocês almejam essa aposentadoria e vocês criam uma ilusão de que vocês vão para o clube jogar tênis e que isso vai fazer de vocês felizes, né? E isso não vai ser o seu dia a dia. Porque a hora que você se aposentar, aquele amigo que joga tênis no final de semana com você, às vezes não está aposentado. Então, isso também cansa, né? Porque tudo que você faz e que vira rotina passa a ser uma situação ruim, né? Passa a te desagradar. Então, a gente tem que fazer um planejamento. Planeje o que você quer fazer, de que forma você quer fazer. Nunca deixe de ser produtivo, né? Você pode diminuir a carga da responsabilidade, mas não é o fato de você se aposentar e de você ficar idoso que você tem que deixar de ser produtivo, né? Haja visto Niemeyer, né? E a Tomiotaki, não é mesmo? Certo. Bom, o que a doutora Amabile faz para já se preparar? A senhora já pensa nisso? Eu não penso em parar de exercer a profissão, né? A medicina é a minha paixão. Então, eu posso até diminuir, eu posso até ter menos responsabilidades, mas eu falo que eu vou ser médica de bengalinha, entendeu? Então, isso já, para mim, é uma coisa, né, assim, eu não me vejo parando de fazer medicina. Mas além do caso, além de praticar a medicina, a senhora faz outras coisas, como, por exemplo, atividade física? Então, até tento, né? A gente tenta, mas é difícil, porque eu não consigo ter um esquema de horário. Seu horário é muito complicado. Meu horário é complicado. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua rotina. Você não tem... A qual eu não tenho. Não tem rotina? Eu até tento, mas assim, é complicado, né? Porque eu faço hospital, tenho esse consultório aqui. No Einstein. E no Einstein, e faço a internação dos meus pacientes, né? A senhora atende em casa também? Faço atendimento domiciliar também, porque isso acaba sendo um braço da geriatria, né? Um paciente muito idoso, que tem dificuldade de se movimentar, de sair de casa. Acabando aqui a nossa entrevista, estou indo para casa de um. Bom, infelizmente nosso tempo está se acabando, mas uma última pergunta. Se a senhora não tivesse escolhido a medicina, que área a senhora estaria atuando hoje? Não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja medicina, honestamente. Não consigo, é engraçado isso. Eu queria ser engenheira, queria ser música, não. A grande paixão, a medicina. E os filhos. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, foi um querida. prazer conhecê-la um pouco mais e até uma próxima. Se Deus quiser, estou à disposição. É isso, a CJ Entrevista fica por aqui, até domingo que vem.